Faz quarta-feira. Faz as quartas de janeiro e fevereiro. Que horas? À tarde é 1h45. À noite é 7h30. No mesmo dia. Sim, sempre quarta-feira. 19 horas? E 30. Até fevereiro. Isso. Pode fazer sem se inscrever, caso não tenha alguém se inscrito e acha que não vai poder, que aguarda a sua inscrição. Não tem problema. Tá. Posso abrir a porta para deixar as pessoas entrarem? Pode sim. Posso? Aparece no esquerdo. Só que fala antes, né? Fecha. Tem sempre a ver depois que começou a transmissão, tá? Antes não adianta. Deixa eu tá, vamos ver essa coisa. Essa aqui tem muito. Essa coisa aí. Aqui, ó, sessão de teste de redação, tá? Tá nos dois pontinhos. Eu acho que o intervalo, porque quando eu clico aqui, até aparecer aqui, tem um intervalozinho ali até aparecer. Isso aí. Aí se não aparecer, tem que fechar. Isso aí é desligado aqui até aparecer. Isso aí. Qualquer coisa eu tô na sala, sabe?
Isso. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Então, sejam todos bem-vindos à nossa SEAC, aos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje. Nesse momento, informaremos sobre os trabalhos da SEAC. O Evangelho de Acolhimento, que ocorre nas segundas, das 19h15 às 20h15, nas terças-feiras, das 14h30 às 15h30, estão com os trabalhos suspensos neste período de férias, recomeçando em março. O estudo preparatório da doutrina espírita para iniciantes está com as suas inscrições abertas, agora do dia 1º de fevereiro ao dia 31/3. O curso de férias 2025, em que se estuda a estrutura didática do Evangelho segundo o Espiritismo, está com as aulas acontecendo nas quartas, das 13h45 e à noite, às 19h30 até fevereiro. Então, a gente pode escolher algum destes horários que fique melhor para vir assistir. Às sextas-feiras, nós temos a palestra doutrinária às 19h, que ocorre de forma virtual. Aos domingos, está acontecendo normalmente, de forma presencial e virtual, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 10h da manhã, no salão principal. A evangelização dos jovens e ciclo de paz, neste momento, está em férias, retorna em março. Ocorre aos domingos. A SEAC está aberta diariamente, das 9h às 18h. A farmácia, a livraria, o atendimento fraterno, os passes, a SEAV, todos esses horários estão disponíveis no site da nossa SEAC e nas nossas redes sociais. Então, neste instante, pedimos aos nossos irmãos que possam colocar os celulares no silencioso ou desligá-los, de modo que nenhum barulho nos tire a atenção do estudo da noite de hoje, das vibrações que vamos fazer no trabalho de preces e irradiações. E assim, Senhor, a Ti nós agradecemos essa oportunidade bendita de aqui estarmos juntos, podendo vibrar em prol desta casa, dos nossos irmãos sofredores e de todos aqueles que pensamos, inclusive em nós. Agradecemos por tanto que recebemos. Pedimos, Jesus, que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre cada um de nós. Que assim seja. Então, com muita alegria, hoje nós vamos convidar a expositora para a palestra, nossa expositora, nossa irmã Cecília Fernandes, que vai falar um pouquinho para nós. Obrigada, Cecília. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Para a reflexão desta noite, nós trazemos da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, a mensagem de número 47, que tem como título A Grande Pergunta. Se nós nos lembrarmos, nós vamos ver que em muitas oportunidades, em muitas mensagens
Emmanuel tem oportunidade de refletir a respeito de perguntas que Jesus faz no Evangelho. Só que esta em especial, ele vai acrescer o adjetivo grande, a grande pergunta. Porque essa pergunta realmente, ela tem grande relevância, porque ela vai nos permitir refletir a respeito de como estamos nos conduzindo diante dos ensinamentos de Jesus. Qual é a nossa relação com Jesus? Qual é a nossa relação com o seu Evangelho? É essa oportunidade que nós vamos ter nessa pergunta. Por isso que para nós é tão importante, porque não nos basta saber, é preciso fazer. Saber e não fazer implica para nós muitos compromissos. Compromissos bem importantes, porque muitas vezes a gente tem ali o Evangelho à mão, tem ali os ensinamentos, e aparece uma situação difícil, uma situação conflituosa, um luto, uma desavença, uma dificuldade, algo ameaçador, e nós não nos colocamos com a intenção de perdoar, com a intenção de tolerar, com a intenção de usar de indulgência, com a intenção de sermos solidários, fraternos, pacientes, né? Nós fugimos da prática desses ensinamentos em momentos tão importantes da nossa vida. A misericórdia é uma coisa que a gente esquece muito. Então, para nós é muito importante que a gente venha refletir o que nós estamos fazendo desses ensinamentos. E Emmanuel vai nos dizer: em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu Evangelho de amor e luz. Muitas vezes nós nos colocamos assim, dessa forma, muitas vezes, né, nós nos colocamos, deixamos as coisas acontecerem, o tempo ir, a vida fluir, e nós deixamos para a hora da desencarnação para recebermos essa avaliação divina. E é uma avaliação que muitas vezes nós queremos sim que ela seja positiva. Nós temos essa pretensão que essas avaliações, na última hora, sejam positivas. Mas nós esquecemos que o Jesus, que o Mestre, está presente no Evangelho nas nossas mãos. Lendo, refletindo sobre o Evangelho, procurando o autoconhecimento, nós vamos ver o quanto nos falta ainda para sermos cristãos verdadeiramente. O quanto nos falta para nos sentirmos realmente tranquilos com relação à nossa desencarnação. Que hoje nós sabemos a questão da vida futura, nós espíritas sabemos. E a nossa vida futura depende de como estamos nos conduzindo hoje. E a gente muitas vezes acaba usando de negligência e vai deixando fluir. Então, essa pergunta de Jesus realmente é de suma importância para todos nós. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Realmente, nós distraídos, muitas vezes até surdos mesmos, nós não vemos ao nosso redor oportunidade desse chamamento de Jesus. Jesus nos chama na hora da dificuldade, do desafio. Jesus nos chama através de uma leitura, através de uma obra. Jesus nos chama através de um conselho, de um exemplo que alguém nos traz. Jesus nos chama a toda hora. Não precisamos de nenhum momento solene para sermos chamados por Jesus. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram os displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Realmente, muitas vezes, a gente se aproxima de um trabalho espiritual com essa pretensão.
né? Quem sabe eu vou receber uma mensagem, quem sabe eu vou receber algo direto para mim, mas existe grande diferença, porque nós desejamos essa revelação, mas que essa revelação nós desejamos que ela venha ao encontro da nossa vontade, ao encontro dos nossos desejos, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que eu mereço. E aí a gente acaba se perdendo, porque muitas vezes essa orientação vem através de um conselho, de uma obra, de algo que a gente lê, de uma palestra, um conselho de um amigo, de uma orientação, e só que não, a gente acha que não serve para nós, vai contra a nossa vontade, nós realmente aquilo não nos serve, e a gente passa batido. Acreditam ser merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. É muito comum nós vermos, até nós mesmos muitas vezes falamos, né? Por exemplo, a questão do perdão. Perdão é muito difícil, perdoar é muito difícil, tolerar tal coisa é muito difícil. Ser indulgente nessa situação, capaz, é muito difícil. Sem nos darmos conta, como ele vai dizer aqui, nós estamos mesclando a preguiça com a vaidade. Porque, na verdade, nós não nos achamos merecedores daquela situação difícil. Nós queremos coisas mais fáceis. Coisas que venham ao encontro daquilo que nós desejamos, ao encontro das nossas vaidades. Essa coisa da preguiça que não precisa fazer muito esforço. E aí nos damos conta realmente que vai dizer que nós acabamos anulando as nossas forças. Aí que surge a má vontade. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes que lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Jesus nos chama nas atividades mais humildes. Às vezes a gente acha, quando somos convidados para alguma tarefa, a gente fica, muitas vezes nós negamos, mas tem que parar e pensar por que nós estamos negando. Será que é porque nós achamos que essa tarefa realmente não merece, nós não merecemos essa tarefa está muito abaixo daquilo que nós somos? É preciso refletir, porque toda e qualquer tarefa é digna na seara de Jesus, na vinha de Jesus. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. Em qualquer lugar que nós estejamos, investidos do cargo que nós tivermos investidos, com aquele capital intelectual que tivermos, é preciso entender que tudo que Jesus tem nos ensinado, a brandura, a mansuetude, a misericórdia, o perdão, a indulgência, a bondade sempre, a questão de sermos solidários com as dores dos nossos irmãos, a fraternidade cabe sempre, em todos os momentos da nossa vida, como estivermos, aonde estivermos. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os tempos, para que os discípulos, ele pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo divino, do seu verbo sublime. Entendamos, se somos cristãos, é necessário que realmente sejamos cristãos. Que Jesus nos abençoe. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção.
envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Com a invocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante esses felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles, que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que, um dia, estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, neste momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos. Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, nesse instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos, neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação.
Dá luz àqueles que procuram a verdade. Coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas um espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal e, muitas vezes, situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e movendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos, desvelado e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores.
teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhe a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração das nossas almas: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio da tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviamos a Deus o nosso apelo humilde e submisso em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob a inspiração do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sob as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões, e que assim seja. Prece pela nossa casa e por seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de prova, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e de refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe, diante dos olhos tristes e angustiados, o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados se abrem surpresos e iluminados por novas esperanças. E estas almas reiniciam as experiências da vida com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos
o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e pela atuação esclarecida e caridosa dos teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que essa casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada, no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos como ouvidos, seja um estímulo constante e um exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem nos lugares que vivem. Que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo como uma bênção a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi o mensageiro do amor universal. As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, vão devolver os seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. E que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e de irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vida. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade da sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, portanto, forças para sufocarmos em nossas almas os ressentimentos, os ódios e os rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. E que assim seja.
Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e radiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Que assim seja.